Olá, abençoados e amados, filhos e filhas de Deus. Eu sou Alfredo Magalhães e estamos aqui para levar até você o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Desde já peço que você dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, para que a palavra de Deus possa correr por esse mundo livre, leve e solta. Bom, como todos sabem, né? Ou pelo menos a grande maioria sabe, há aquela história de Moisés, né? Aonde o povo de Deus ficou 430 anos no Egito, né? Não foi 430 dias, 430 meses, não. 430 anos escravizado pelo faraó, né? Então, mediante a tanta angústia, eles um certo dia invocaram a Deus, né? Mas não devemos nos esquecer que antes deles invocarem a Deus, eles viviam sobre as leis do Egito. Eles não conheciam a Deus, né? Mesmo sendo o povo de Deus, descendentes de Abraão, eles foram levados cativos, né? Os mais velhos morreram, vieram outras gerações e eles aprenderam todos os costumes, todas as leis do Egito. O próprio povo judeu não tinha lei nenhuma. Eles viviam das histórias, né, de alguns antepassados que falavam a respeito de Abraão, a respeito de que Abraão teve um encontro com Deus, foi um homem de fé. Mas você sabe que o uso do cachimbo entorta a boca. Eles passaram muito tempo no Egito, né? 4 séculos e meio ali, né? Preso, né? E com certeza essas histórias foram esquecidas, né? Por muitos deles, ou seja, quase todos, né? Hoje está caindo uma chuvinha boa, graças a Deus, chuva de bênção. E nesse inteirinho aí você já sabe a história de Moisés, que o rei mandou, o faraó mandou que matassem todas as crianças, e aí a mãe colocou Moisés ali no rio quando era bebê, e a filha do faraó achou o menino, e aquela história toda que você já sabe. Levou ele para dentro do palácio, ele foi criado ali dentro. Quer dizer, o próprio Deus trabalhando para isso. Moisés cresceu, descobriu que era judeu, matou um egípcio, fugiu, né? E lá teve um encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus num monte, né? Na sarça, onde ele viu a sarça e tal, e Deus enviou ele de volta ao Egito para quê? Para libertar aquele povo. Foi aí quando ele voltou, né? E aí o povo começou a falar para o povo a respeito de Deus. Muitos acreditaram, muitos não acreditaram, né? Mas enfim, Deus acabou tirando o povo do Egito, libertando o povo da escravidão. O povo clamou a Deus, né? Obviamente ensinado por Moisés, né? Incitado até pelo próprio Moisés. O povo se voltou para Deus. E Deus jogou aquelas pragas todas no Egito, mostrou o poder dele, né? O próprio povo viu milagres extraordinários, passaram pelo Mar Vermelho, né? E seguiram rumo à terra prometida, né? Que é a Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Deus iria dali levá-los para essa terra. Porém, nós não podemos esquecer que todo esse povo que foi liberto, nenhum deles entraram na terra prometida. Nem o próprio Moisés, que foi o seu líder, que foi o chefão da lei, né, conseguiu entrar na terra prometida. Tudo isso é um símbolo. Tudo que Deus fala de Adão até a cruz são tudo símbolos. Deus falava com aquele povo ali, mas falava por parábolas. Assim, quando ele se vestiu de carne e se chamou Jesus de Nazaré, ele também falava por parábolas, né? Então, tudo que Deus fala na Bíblia inteira tem 2 sentidos, um físico e um espiritual. É sempre assim, Deus fala as coisas com 2 sentidos, né? Tudo que fala através de Adão lá é apontando lá para frente, tudo é apontando para a cruz. Todos os profetas, todos os homens e mulheres de Deus falaram desse dia, do grande dia do Senhor, que é o dia da cruz, né?
Quem lê agora pensa que é um dia, você está lendo a Bíblia. Agora, quando você vê escrito assim, naquele dia, Deus fará isso, fará aquilo, levantará o tabernáculo de Davi. É dois sentidos, é espiritual. Esse dia, o grande dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia que Deus está falando é justamente a cruz. Esse dia já aconteceu há 2000 anos atrás, quando ali Deus venceu, através do Senhor Jesus, o pecado, né, a morte e o diabo. Derrotou, destruiu. E a fé verdadeira é crer nisso, é crer no que Deus, através do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, vestido de carne, ossos, sangue, nervos, fez na cruz. Essa é a verdadeira fé. Fé não é ver nada. Fé é crer, é acreditar. Fé quer dizer certeza. Veja que aquele povo viram os milagres ao vivo e a cores, diante dos olhos dele. Eles passaram no meio do mar e nem por isso eles creram. Nem por isso eles deixaram de ser rebeldes. Tanto é que todos morreram. Você vê que do Egito até Canaã não era tão longe assim, apesar de ser deserto. Mas Deus fez com que toda aquela geração, eles ficassem rodando no deserto. Eles pensavam que estava chegando em Canaã, mas eles estavam rodando em círculo. E Deus fez isso para que morresse toda aquela geração. Veja, todo aquele povo que clamou, que, né, essa história que todo mundo acha linda, maravilhosa, mas toda aquela geração morreram, não entraram na terra de Canaã. Quem entrou foi outra geração, que estava menos contaminada. Isso mostra que aqueles que estão debaixo da lei não herdam a terra prometida. Canaã, a terra que mana leite e mel, é a graça de Deus, é um símbolo da graça de Deus, é um símbolo do paraíso, do reino de Deus agora, né? Mostrando que a lei é enferma, a lei é fraca. Todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, não pode herdar a terra prometida, né? E qual é a terra que Deus prometeu agora? É a pátria, a nossa pátria está nos céus, é o reino dele, é o verdadeiro evangelho, é a salvação eterna que ele já nos deu. Nós temos que viver pela fé, crendo nisso. Por isso é que hoje Deus não faz mais isso, Deus não abre mais mar vermelho, Deus não faz mais nada disso, porque Deus já fez no passado e nem por isso aquele povo herdou a terra, acreditou, seguiu na fé. Porque a verdadeira fé está dentro de nós, a verdadeira fé é espiritual, não é ver, é crer. Porque se fosse questão de ver alguns milagres, maravilhas, aquele povo seriam todos salvos, né? Estariam todos lá dentro de Canaã, mas não conquistaram, mostrando que a lei não conquista nada. Todos que estão debaixo da lei estão aí debaixo de maldição. Pode ver esse povo que está aí no sistema religioso, católico, evangélico, nada contra os evangélicos, contra os nossos irmãos católicos, nada. Mas essas lideranças que têm levado o povo a viver na idolatria, a viver debaixo da lei, a viver com essas pregações de Moisés, a viver com essas pregações do Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento ele só serve para nós tomarmos informações e não para viver nisso aí. Veja que eles estão sempre rodando. A mesma coisa que aconteceu com aquele povo, o povo judeu, que era de Deus, escolhido. A mesma coisa acontece com eles. Eles ficam rodando, né? 40, 50, 10, 20, 30 anos, fazendo o quê? Votos, campanhas, sacrifícios, subindo montes, descendo montes, fazendo jejum, fogueira anta de Israel, né? Pegando amuleto dentro dessas igrejas que dizem que são igrejas, mas não são igrejas, são instituições religiosas. São verdadeiros antros de mentiras e de heresias.
A pessoa está sempre sofrendo, está sempre triste, está sempre doente, está sempre problemática, está sempre deprimida, com síndrome do pânico, com medo do diabo, com medo da morte, com medo da vida, com medo até do próprio Deus. Se sentindo uma pessoa indigna, suja, pecadora, tudo o que não presta. Dando o seu dinheiro, casa, carro, dando tudo que tem. Não tem um pingo de paz, estão sempre em guerra. Estamos na guerra, tá ligada? Vivem sempre nessa vida aí, como aquele povo, rodando, né, nesse mundo aí. Aquele povo de Deus que saiu do Egito foram salvos? Foram salvos, porque são filhos de Deus, são escolhidos de Deus. Deus prometeu a Abraão. Mas aqui nessa terra, eles pastaram. Aqui nessa terra, eles viveram a vida de aflição. E morreram no deserto, é o famoso, nadou e morreu na praia. Pois é, e como já dissemos, até o próprio Moisés, que era o líder, que era o chefão da lei, ficou no meio do caminho. Deus disse para ele, sobe naquele monte, olha a terra, porque você vai ver, mas não vai entrar lá, tá vendo? Mostrando que o quê? Que a lei, ela não consegue, quem está debaixo da lei, não pode ter nenhum vínculo com a graça. Canaã, a terra que mana leite e mel, representava a graça de Deus, né? Porque Canaã era um bom lugar, né? Então eles foram salvos, estão salvos agora, mas aqui na terra eles viveram uma vida realmente de angústia. É como muitos que estão aí dentro do sistema religioso. São ovelhas do Senhor Jesus Cristo? São. São filhos de Deus? São. Mas o que acontece? Se você tem agora conhecimento da graça de Deus, da verdade, e você prefere ficar no meio da mentira, você está vendo aí as denúncias, várias denúncias. Você pode abrir o canal aí, os canais nas redes sociais, e você vai ver várias denúncias, você vai ver as falcatruas, documentos, tudo que prova o que eles fazem. E não só aí, quando você entra lá no sistema e está diante desses homens, você tira as suas próprias conclusões. Você vê que é a mais pura verdade o que se é denunciado a respeito deles. Mas você, por causa da idolatria a esses homens, você continua aí dentro. Então vai acontecer com você o que aconteceu com o povo de Israel. Você vai viver nesse mundo, vai viver nessa vida aí de votos, sacrifícios, campanha. Você vai viver rodando a vida inteira até o dia que Deus lhe chamar, Deus tirar a sua vida e levar da face dessa terra. Você pode ser salvo? Pode, porque você é um filho de Deus, você não vai perder a salvação. Porque você não ganhou salvação nenhuma. Quem lhe deu a salvação de graça foi o próprio Deus através do Senhor Jesus. Mas já que você rejeita essa salvação que lhe foi dada, então você vai viver nessa terra escravizado na mão desses homens, de Silas Malacheia, Caim Macedo, Valdemijo Só Diabo, Agenor Truque, R.R. Suado, entre tantos outros, né? Na mão de papas, padres. Você vai viver na mão dos líderes religiosos, sendo usado para dar tudo que você tem, né? Sendo usados para votar nos políticos dele, para defender eles, não defender o povo, nem o povo do mundo que eles dizem, né, que é o povo do mundo, nem para defender nem você e nem quem é da tal igreja e nem quem não é. Eles vão defender a eles querem mamata. Você vai envelhecer, sua vida vai se acabar e infelizmente aqui nessa terra você não vai desfrutar de nada. Mas se você ouve a graça de Deus, dá ouvidos à verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, então você vai ter uma vida de paz, de felicidade, de alegria, de mansidão, domínio próprio. Você vai receber os benefícios da graça de Deus já aqui nessa terra. Não é quando sair daqui não, já aqui você já vai ter conhecimento de Deus, crescimento espiritual. Você vai ser uma pessoa tranquila. E quando sair daqui, partir daqui, você vai estar bem melhor ainda e eternamente. Você pode ver que tudo que Deus avisou para aquele povo não fazer, eles faziam. É o que está acontecendo hoje. Em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 9 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte, a advertência contra os adivinhos e os feiticeiros. Diz assim, Deus, quando tirou eles do Egito, diz para eles assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, tá vendo? Deus estava avisando, mas eles não entraram, mas Deus já avisou.
não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Tá vendo? Bruxaria. E naquela época tinha gente que sacrificava os próprios filhos e as próprias filhas, crianças, para outros deuses. E por isso que Deus disse: não farás passar o seu filho nem a sua filha pelo fogo. E Deus diz assim, ó, que não haverá no meio de vocês nem adivinhador, olha aí, nem o quê? Adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. É o que mais você vê hoje, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, é abominável. Por estas abominações que o Senhor teu Deus lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa, tá vendo? O povo de Israel, tudo que Deus falou para eles não fazerem, eles faziam. Consultar adivinhador, né? É o que está acontecendo, vê aí, nesse sistema evangélico louco aí. Pessoas adivinhando a vida dos outros, né? Mande, irmã, seu CPF, sua RG, que nós vamos falar toda a sua vida aqui. O que é isso? Adivinhador, tá vendo? Nem prognosticador. Olha, abra a mão que o Senhor está lhe dando uma bênção. O Senhor mandou um recado para você. Assim diz o Senhor. Tá vendo? Então ele diz: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Já viu o que eles fazem aí na igreja do Caim Macedo? Agora deram para mandar as pessoas a fechar as mãos, para grudar as mãos das pessoas. Né? O que é isso? Feitiçaria. Feiticeiro, adivinho, fica adivinhando a vida dos outros, dizendo que é o Senhor que falou. Encantador, que faz encanto, a pessoa fica ali hipnotizada, encantada, parece que ela está encantada, ela não consegue se libertar desse sistema. Elas verem aquelas manifestações da carne, ela pensa que é diabo. E na verdade é o que está escrito lá em Gálatas 5:16. Leia, feitiçaria. Isso é o poder da carne, o poder da feitiçaria. As pessoas não sabem, não têm nem ideia que na carne tem o poder feiticeiro, o poder encantador, o poder da mentira, tá na carne. Nem quem consulte os mortos. Você não vê aí? Com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, mas olha aí o que Deus está falando. Nem quem consulte os mortos. Não é porque os mortos vão descer ou tá por aí. É porque a pessoa está sendo enganada. Porque o homem está determinado a morrer uma só vez. Morreu, tá com Deus, acabou. Não vai voltar para essa terra, não vai falar mais nada, como diz a Bíblia. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. O amor, o ódio, nada mais disso existe para ele. A Bíblia diz que ele não tem mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, aqui no universo, aqui na Terra, aqui no planeta. Então, se alguém está mandando você consultar os mortos, chamar mortos, essa pessoa está te enganando. Porque os mortos não podem incorporar em ninguém, nem fazer isso. Sabe? Se morto andasse por aí, ninguém podia nem passar na porta do cemitério. Se morto pudesse vir fazer alguma coisa aqui, então quando a pessoa assassina a outra ou mata a outra, o espírito do morto vinha e se vingava e matava a pessoa que matou ele. Então você veja que esse sistema religioso é um sistema feiticeiro, onde só tem bruxos, aonde só tem falsos profetas disfarçados de homens de Deus, que vivem aí dizendo que está caindo pelo poder de Deus, jogando paletó nas pessoas, trabalhando com a carne, com a mente carnal das pessoas. Não tem nada de Deus, não tem nada de espírito. Você está num antro de feitiçaria e de bruxaria, com aparência de santidade.
Acorde para a realidade, meu irmão e minha irmã. Você está num centro feiticeiro. Está sendo guiado por feiticeiros que, além de tudo, ainda está tirando tudo que você tem. Destruindo a sua vida, o seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com o mundo, com tudo e com todos, para que vocês vivam escravizados na mão deles e nas suas feitiçarias, nas suas ilusões, nas suas fábulas, nas suas heresias. E agora você vai ver que tudo que Deus fala, mesmo no Velho Testamento, é apontando para Jesus. Veja o que Moisés falou para os filhos de Israel. Deuteronômio 18, versículo 15. Promessa do grande profeta. Quem é o grande profeta? Jesus. Olha aí, apontando lá para frente. Milhões de anos antes, olha aí. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti. É Jesus, tá? Suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos. Moisés dizendo, semelhante a mim, a ele ouvirás. Está vendo? Ele falando de Jesus. Que Deus um dia ia suscitar, ia fazer surgir, aparecer um semelhante a ele, um líder, Jesus. A ele ouvirás. E onde Jesus está hoje? Na sua palavra. E qual é a sua palavra hoje? A graça de Deus, o verdadeiro evangelho. É essa palavra que você tem que ouvir. Aí ele diz, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Porque quando eles estavam diante do monte, que o monte fumegou, que houve aqueles terremotos, houve raios, houve trovões, eles ficaram apavorados. Então eles disseram para Moisés, não precisa mais Deus vir aqui não. Vai você sozinho e fala com ele. O que ele falar para você a gente ouve, porque eles estavam apavorados. E eles fizeram esse pedido a Moisés. Aí Moisés disse, não ouvirá mais a voz do Senhor. Não ouvirá mais a voz do Senhor, meu Deus. Nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Aí Deus diz, Deuteronômio 18, 18, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, semelhante a ti, Jesus, em cuja boca porei as minhas palavras, a graça, não é a lei não, tá? Ele, Jesus, lhe falará tudo o que lhe ordenar. Tudo que eu lhe ordenar, e todo aquele que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, está vendo Deus falando? Esse profeta será morto. Se disseres em teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Então Deus estava mandando tomar cuidado com os falsos profetas. E aí o povo diz, como que nós vamos conhecer que o profeta é seu, meu Deus, ou não? Né? Que a palavra que ele está falando é sua ou não? Aí Deus diz, sabe que quando esse profeta falar em meu nome, falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenha o quê? Temor dele. Não tenha medo dele. Tá vendo? O povo diz, como é que nós vamos saber qual é a palavra que o Senhor falou ou deixou de falar? Se o profeta está falando a verdade ou mentira. Então Deus disse, quando um profeta falar uma coisa, uma palavra, profetizar alguma coisa na sua vida e não acontecer, essa é a palavra que eu não falei. Não tenha medo desse profeta. Não respeite ele, não leve ele em consideração. Não tenha nenhum medo dele, nem do que ele falar. Porque é assim que esse sistema religioso ele faz. Ele usa a palavra de Deus dizendo que foi Deus que falou para lhe pôr medo.
Se você não fizer sacrifício, se você não se sacrificar no altar, se você não fizer isso, não fizer aquilo, o diabo vai te matar, Deus vai lhe castigar. Então, é mentira. Quantas palavras você tem ouvido há anos dentro desse sistema religioso, dizendo que você vai ganhar um Lamborghini, se você der o seu carro velho, se você der a sua casa. Não se cumpriu. Se cumpriu? Você que fez uma campanha, voto, sacrifício, fez lá a corrente de Israel, lá a campanha no Monte Falso lá. Você teve uma Lamborghini, você ficou rico, né? Você deu tudo, você está rico. Então essa palavra não se cumpriu. Se não se cumpriu é porque não é de Deus. Então tudo o que eles falam, meu amigo, você pode jogar no lixo. E também não tenha medo das ameaças dele. Você membro, jovem, evangelista, obreiro, né? Você que está aí dentro do sistema religioso, não tenha medo desses padres, desses reverendos e desses falsos pastores. O que você deve fazer é sair imediatamente desse antro de feiticeiros, antes que a sua vida se acabe e você não aproveite nada do que Deus lhe deu nessa terra. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, assine as notificações, né? Faça os seus comentários, compartilhe no Facebook, né? No WhatsApp, no Telegram, no Instagram, compartilhe com seus amigos, com a sua família, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.